Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo e chegamos neles. Os famigerados US$ 40.000 por unidade. Eu lembro quando a gente estava aqui que eu falei, fiz uma projeção para vocês. Eu acho que essa projeção, inclusive, está salva lá nos destaques do meu Instagram, não tenho certeza, tá? Mas eu falei por aqui ou por aqui que o Bitcoin antes do halving, geralmente não, todas as vezes ele subiu pelo menos, se não me engano, 200% do fundo histórico, ou foi 150, eu não lembro exatamente a porcentagem, tá? Eu vou falhar nisso aí. Do fundo histórico. E ele sempre faz isso antes do halving. E aí eu lembro, tem um vídeo, eu acho que salvo aqui também, que eu falo disso, que eu peguei o último halving, que foi por aqui, que eu falei que ele, ó, subiu do fundo, né, buscou lá o fundo, fez a alta 300%, e aí depois caiu, aí aqui não conta porque foi o Covid, aí eu lembro que eu peguei uma alta anterior também, deixa eu até pegar o gráfico mais antigo, que é esse aqui. E aí eu lembro que eu busquei desde lá dos primórdios do Bitcoin, o primeiro halving foi aqui em 2012, se não me engano, eu teria que voltar muito. Mas eu lembro que eu fiz essa projeção e eu falava, ó, ele fazia o fundo histórico, e aí depois do fundo histórico ele subia pelo menos 300%, e isso aconteceu várias vezes, depois ele dava uma alta absurda quando começava o processo de halving, né? Quando passava o halving, ele só olhava para cima, certo? Que foi mais ou menos aqui. E aí eu lembro que eu fiz esse vídeo, falei com vocês. Eu lembro que quando eu lancei esse vídeo falando que o Bitcoin ia chegar entre 40 e 45 mil, né? Eu cravei aqui entre 40 e 45 mil. Eu tomei um hate absurdo quando eu fiz esse vídeo, né? E eu não tenho problema em tomar hate, porque, gente, a gente tá na internet e, e é normal. Se eu vim aqui dizer que vai subir, você aí tem uma opinião contrária à minha e dizer que vai cair, tá tudo bem. Eu acho que esse é o legal da troca de opiniões aqui. Eu trazer o meu porquê, você trazer o seu porquê e a gente discutir qual porquê faz mais sentido, né? E eu acho isso legal, tanto que eu tô sempre conversando e ouvindo as teses de vocês lá no Instagram e no TikTok sempre que dá, né? Porque eu não tô longe de ser o dono da verdade, estou longe de ser o rei do Bitcoin. Pelo contrário, eu que não estude todo dia não para ver se eu não vou ser um dos que vou tomar loss infinitamente. Mas nós dissemos que isso aqui iria acontecer. Então, mais uma das previsões que eu fico muito feliz em ter acertado, não porque eu venho aqui dizer para vocês, eu acertei e tudo mais, mas porque eu ganhei dinheiro, né, gente? Porque eu comprei aqui, eu comprei aqui, eu comprei aqui e eu comprei aqui. E eu disse para vocês em todos esses períodos, comprem. Eu acho que eu fico duas vezes feliz porque a primeira eu estou com 160% de lucro em uma das minhas posições em Bitcoin. Em segundo lugar, eu não estou sozinho, porque muitas pessoas, muitos de vocês acreditaram no meu trabalho e, obviamente, colocaram o dinheiro de vocês para rolo, dado a opinião que eu pude trazer para vocês. Então, eu fico duas vezes feliz por viver esse momento. Dito isso, e agora, Felipe? Bom, agora eu estou pensando em começar a executar lucros, sim. A região que cobre 40 até 45 mil deve ser a região onde formaremos o fim dessa festa. Por quê? Porque geralmente, também quando toca em um topo bem interessante, como foi aqui, chega num pico onde toda a galera que pegou o fundo vai querer executar lucro. E aí é o psicológico que eu canso de dizer para vocês, certo? Gente, não adianta você estar operando contra grandes players do mercado. Você está operando, acho que foi aqui, ó, o último round. Você está operando contra grandes players do mercado, beleza? Você está operando contra grandes mãos e esses caras não são holders excessivos, até porque para eles, aqui foi 200 e poucos por cento. Para eles não é interessante segurar um ativo 5, 6, 7, 8 anos
somente, né? Eles, obviamente, têm a mão deles que eles seguram durante anos, mas eles também operam, compram e vendem com muita frequência. Então, a maioria desses players, tal qual Grayscale, o próprio MicroStrategy e outras grandes baleias que preferem se manter no anonimato, que também compraram todos esses fundos aqui, vão executar esse lucro uma hora e não vai ser só em 2025. Então, esperamos seja entre essa faixa do 40 a 45 mil. Eu estou cravando 42 por ser o meio do caminho como o melhor valor para mim começar a executar uma coisa ou outra. É esperado que isso aconteça. Por que, que é esperado também que neste halving, ou melhor, neste período, o lucro seja menor do que foi nos outros cenários, que um foi 300% de lucro e o outro foi Ahn, e o outro foi 240, né, que eu mostrei para vocês. Então, ciclicamente falando, deveria buscar 60 mil se fosse fazer a mesma coisa que fez nesse ciclo anterior aqui, ou pelo menos deveria buscar a região dos 50 mil se fosse fazer o que fez no halving de 2016. Mas por que, que eu não acredito que vai buscar até lá? Simples, porque esse fundo também foi anticíclico. Geralmente, o que aconteceu nos últimos ciclos é que do topo histórico até o fundo histórico, a gente teve uma baixa de 80 e poucos por cento, se não me engano, 85%. Por isso que tinha tanta gente precificando a região dos 12 mil dólares por unidade. Felipe, então era por isso? Era por isso. Porque a região dos 12 mil a 10 mil era onde nós formávamos os 85 a 80% de queda, que é o que aconteceu nos últimos dois fundos históricos. Aqui, ó, 85%, 84% e uns quebrados, e o outro, não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu acho que eu vou sim. Só dar uma expandida infinita no gráfico. 85%. Então, do último topo para o último fundo foi 85% das últimas duas vezes. E eu era um dos que, nesse período aqui, estava esperando chegar a 10 mil para completar esta análise cíclica, porque eu também fiz essa análise cíclica. Entretanto, não deixei de comprar em nenhum fundo porque eu não sou bobo, eu esperava que caso não chegasse a 10 mil, bom, eu não ia perder a oportunidade de comprar em 15 e em 12. Eu ia estar comprando barato mesmo assim, porque o objetivo era vender lá em 150, certo? Então deveríamos ter buscado a região dos 10 mil. Como não buscamos, nós também diminuímos a taxa de queda. Foi para 77%, que é uma bela queda, mas é uma queda inferior à que aconteceu das últimas vezes. Semelhantemente, eu diminuo a minha projeção de alta, que estava na casa de 300 mil dólares, para a região de pelo menos 200 mil dólares, né? Aí tem uma análise lá no TikTok que eu fiz toda a projeção de Fibonacci, tanto da ida quanto da volta. Você pode dar uma olhada lá com calma que você vai entender. Mas também diminuir essa projeção aqui da alta anterior ao halving, certo? E para mim, desculpa, pegar 170% é muito bom, tá? É muito bom. Felipe, mas isso continuar subindo e buscar a região dos 50 mil dólares. Aí, filho, eu vou continuar surfando. Eu não vou zerar a minha mão que eu comprei aqui, aqui e aqui. É burrice eu zerar a minha mão. O que eu vou fazer é executar alguma coisa aqui, botar algum lucro no bolso. É diferente de você zerar a sua mão. Então, digamos que de 100% do que eu tenho comprado em hold, talvez eu queira executar 20% nessa zona aqui. O que é uma boa execução, é um belo lucro para que eu possa passar o final de ano. E, semelhantemente, caso nós venhamos a buscar um novo suporte, que eu acredito que agora será formado entre a região do 32 e do 28, devem ser as próximas zonas de suporte, aí sim nós usaremos parte desse lucro aqui para recomprar esse fundo e aí obviamente surfaremos uma alta bem mais sequencial. Então, Felipe, você acha que eu devo fazer isso? Bom, depende.
Depende de duas coisas. A primeira, de quanto você tem comprado. Se você é um cara que tem pouca coisa comprada em Bitcoin, não precisa se desfazer dele nessa zona aqui. Pelo contrário. Agora, se você é um cara também que é do tipo que faz isso constantemente, por quê? Eu comprei alguma coisa aqui, executei aqui. Eu comprei alguma coisa aqui, executei aqui. Eu comprei alguma coisa aqui e executei aqui. Para mim, assim, eu gosto disso. Eu já trabalho assim há anos. Sempre que eu chego num fundo, eu geralmente monto duas posições. Uma que eu já penso em vender, mesmo que seja hold, né? Mesmo que seja hold, certo? Eu já penso que aquilo ali eu vou me desfazer de parte quando chegar no valor específico. E aquela outra parte eu vou esquecer que existe. Vamos botar aí um exemplo. Se eu comprei $10.000 de alguma coisa, pelo menos $1.000 eu deixo para executar em um curto período de tempo. Então, beleza. Pensei em comprar X dólares daquilo, 10%, 15% eu pretendo executar antes do período final. Isso na própria posição de hold, certo? Tudo é bem desenhadinho, eu gosto de fazer isso, eu sou bem metódico com o meu capital. E também por ser a 0,5 é que eu acredito que 42 mil deve segurar o gráfico pelo menos por um período. Né? Aí a gente não sabe se esse segurar vai ser um segurar lateral, como foi aqui, por mais que ele faça um canal de lateralização, seja uma lateralização, ou se ele vai tocar e já começar um processo de topos e fundos, né? Talvez uma formação de um topo duplo e depois fundos ascendentes, ou se ele só vai ignorar essa 0,5 e continuar subindo. Como é a 0,5 de uma projeção de Fibonacci semanal, eu não vou pagar para ver, sendo bem sincero. Então eu sei que eu posso vender alguma coisa aqui e, consequentemente, posso ver o gráfico continuar subindo. É um risco que eu corro com alegria, afinal de contas, são 170% em cada posição que eu fiz aqui, né? Claro, algumas são um pouco menos, mas 20% dessa brincadeirinha aqui bota um lucro legal no nosso bolso. Então é isso que eu quero fazer, né? Eu sempre deixo aqui bem claro as coisas que eu vou fazer, não é para você fazer se você não se sente bem fazendo, beleza? Lembre-se bem disso, né? Eu tenho um capital diferente do seu, e uma tranquilidade para operar diferente da sua. Então, entenda seus limites acima de tudo. Quanto à pergunta mais feita nesse canal, continua não sendo o momento de comprar. Felipe, mas o negócio estava em 35, tu falou que não era momento de comprar e continua em 40. Se eu tivesse comprado, eu tinha ganhado 5 mil de lucro. Verdade. Mas você não sabia que ia chegar em 40. Eu também não sabia que ia chegar em 40. Ninguém sabia que ia chegar em 40. Então, a gente trabalha por um método de probabilidades. A probabilidade desse evento aqui era maior de queda. E aí, dá-lhe para cima. Eu não tinha como saber, você não tinha como saber. Diferente da probabilidade desse evento aqui, que era maior de alta. Por quê? Porque estava segurando com um monte de candle sem volume nenhum em uma região de suporte. Então, era a probabilidade maior de alta. E foi o que aconteceu. Então, nós atuamos mediante um processo de probabilidades. E a probabilidade é tornar-se-á confiável quando estiver próximo às médias, quando estiver próximo de uma zona de suporte, quando estiver próximo de um topo que foi anteriormente rompido. Então, como nada disso foi respeitado ainda, mantemos a nossa análise, certo? Coerente. Ainda não é o momento para compras. Eu vou finalizar mostrando como é que foi o fechamento mensal, que eu não cheguei a fazer para vocês o fechamento mensal, mas no que tange ao semanal é o que nós temos agora. 42 mil é o próximo alvo, 42.200 é o próximo alvo do Bitcoin, porque é a 0,5. Espera-se que este alvo seja o alvo aonde comece o processo de reversão. Quando eu digo espera-se, significa que ninguém sabe se isso vai de fato acontecer. Esperamos que aconteça, mas quem dá as ordens é o Bitcoin, quem dá as cartas é ele e a gente só interpreta. Lembre-se dessa frase sempre. No que tange, no que tange aqui é o MACD, fechou novamente verdinho, o que corrobora para toda a análise que eu acabei de fazer, tá? O candle que fechou novamente com um tique verde extremamente forte, você desconsidera o de agora, porque a gente só considera os que fecharam. Então ele continua extremamente forte
no processo de alta. Então, como ainda não formou nenhum topo descendente, um verdinho mais fraco, no MACD a gente continua olhando para cima. No momento que formar o primeiro, a gente liga o nosso alerta e aí começa a pensar no que vai fazer. Até lá, continuamos olhando para casa dos 42. No que tange o mensal, o mesmo se aplica. Um MACD robusto, interessante, já acima do marco zero, né? As duas linhas, tanto a linha lenta quanto a linha rápida, já acima do zero, beleza? E com tiques cada vez mais altos, o que significa que o processo de alta continua forte. E aqui é uma leitura básica de candles, tá? Pavio minúsculo, tanto em cima quanto embaixo, e um corpo robusto. Pavio minúsculo, tanto em cima quanto embaixo, e um corpo minúsculo. Aqui quase nem teve pavio, só um corpo robusto. Então me desculpa, se você olha isso aqui e pensa em shortar, você é bobo, porque é um candle extremamente direto, dizendo para mim e para você, eu estou subindo. Então, quem perdeu dinheiro em operações de short todo esse tempo, desculpa, foi bobo. Claro, estou pensando em quem opera tempos maiores. Se você está operando numa hora, no 15 minutos, aí é outra história. Mas quem realmente começou a vender as coisas aqui e aqui, pensando em se desfazer dos ativos, achando que ia cair, foi bobo. Porque são candles extremamente direcionais, gente. Isso aqui é a mesma coisa que aconteceu na queda aqui, ó. Candlezão robusto, seguido de candlezão robusto, aqui que teve bastante pavio, mas depois outro candlezão robusto. Então não era momento de pensar em compra. Onde é que era o momento de pensar em compra? Quando deixou essa porcariazinha aqui. Opa, beleza, ó, engasgou. Engasgou, no momento que engasgou já, opa, será que vai cair? Não vai. E deixou o candlezinho minúsculo. A caixa não tem desenrolo. Então aqui é o básico de interpretação de candle. Eu falei muito disso no livro. Falei muito disso no livro. Interpretação de candle. É beabá de candle mesmo. Entendeu? É não pensar. É olhar o candle como ele é, interpretar o negócio como uma história. Você contar a história. Eu falo muito disso no meu livro. Contar a história do candle. Então qual é a história que você entende desse candle aqui? Ele nasceu e desde que ele nasceu ele só olhou para cima. Ele não olhou para baixo até agora, ele não buscou um paviozinho para baixo, ele não pensou na classe de baixo, ele só subiu, só olhou para cima. E nesse momento agora nem pavio ele tem para cima ainda. Ele só olhou para cima. Então não tem por que você shortar algo que só está olhando para cima. Beleza? Semanal é isso que a gente tem. Eu tinha falado com vocês que estava com receio ainda da curva de juros, mas olha o tapão que ela deu para baixo, certo? Alegria total. O nosso famigerado SP500 buscou a zona de resistência, ainda não rompeu. Isso se torna preocupante, mas a gente vai diluindo essas informações aí durante a semana. O ouro, por sua vez, rompeu a máxima. Isso também é preocupante pra caramba pra gente. São coisas que a gente vai diluir e conversar durante a semana, porque o vídeo já está ficando muito longo. Mas gravem essas duas informações. O candle mensal está ridículo para cima. O candle semanal, por mais que tenha passado um pequeno engasgo, o MACD ainda deixa bem claro que é para cima que ele está olhando. Portanto, olhemos para onde o gráfico está olhando. Mas também não é nem um pouco atrativo para montar posições compradas agora. Quem montou lá embaixo, parabéns. Quem não montou, aguarde, vai chegar o seu momento. E tem que chegar. Uma hora vai ter que formar um novo suporte, e é nesse suporte que a gente vai vender a sogra para poder comprar mais Bitcoin, certo? Se bem que eu quero aumentar minhas posições em Ethereum. E é isso. Valeu, muito obrigado se você ficou até aqui. Se você tem dúvida quanto a tudo que eu falei aqui, principalmente no que tange a interpretar candles, pelo amor de Deus, vai aí na descrição, adquire meu livro, porque eu falo muito disso. Isso aqui é beabá, gente. Se tu errar aqui, sai do mercado, certo? É isso, valeu, tamo junto.